Boa noite, meus irmãos. Olha eu aqui de novo, né? Eu, inclusive, queria saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. E também, na verdade, falar o mesmo aviso que eu fiz da outra vez que eu preguei. Que é, para quem não me conhece, né? Sobretudo, eu às vezes tenho uma tendência a trocar o nome de uma coisa ou de uma pessoa por outra. Então, se isso acontecer no meio da pregação, por favor, não ria. E, por favor, tente compreender, certo? Eu estou fazendo por onde veio o porquê que eu tenho isso na cabeça, mas, por hora, esse é um dos avisos. O segundo é que eu estou um pouquinho gripado, então isso realmente faz com que eu tome um pouquinho mais de água. Se eu, às vezes, interromper no meio, por favor, tenham a paciência. Amém? Meus irmãos, para a pregação de hoje, queria iniciar dizendo que o ministério de Jesus, narrado nos evangelhos, ele é uma das fontes principais que a gente tem até hoje, né, para todos os cristãos, que a gente tem de como se basear para se portar nesse mundo afora. Entre essas lições, né, que ficam para nós, uma delas está no sentido de que como a gente deve aprender com Jesus a proclamar o reino que chegou por meio dele, conforme a gente cantou aqui na música. E o texto de hoje ele é um texto que ele dá algumas direções sobre isso e que a gente, na verdade, pode até esperar na nossa jornada, sobretudo quando a gente se empenha em proclamar a verdade do Senhor Jesus. E daí, eu gostaria que, por gentileza, vocês abrissem comigo no capítulo 4 de Lucas. Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 30. Lucas, capítulo 4, do 14 ao 30, que diz o seguinte. Pronto. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O poder do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que vimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira
E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que aqui a gente pode manifestar de forma extremamente livre. Obrigado, Senhor, por mais um dia de culto, mais um dia de vida na tua presença. Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, eu te peço que me utilize, Senhor, como um vaso fraco e quebrado, mas que tenha aprendido, Senhor, do Senhor. Faz, Senhor, com que essa palavra toque ao meu e ao coração de cada um aqui que está ouvindo e o coração daqueles que estão ouvindo, Senhor, por meio da transmissão. Não nos deixe igual, Senhor, nos cativa, Senhor, a ser da forma como o Senhor deseja que a gente seja, Deus. Assim eu te oro e te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando a gente retoma a última pregação, que foi pregada por Fabrício, a gente viu que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo por 3 vezes. E em seguida, como a gente viu aqui, no versículo 14, o texto de Lucas, ele fornece uma informação que ela pode ser, na verdade, considerada uma das principais e primeiras lições que a gente pode tirar quando a gente se dedica a proclamar o evangelho do reino no nosso momento. É a informação que, na verdade, também começa o capítulo 4, lá no versículo 1, você vai ver que está escrito o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas, o Evangelho de Lucas, e na verdade os escritos de Lucas, eles têm uma característica muito curiosa, que é essa ênfase em dar no poder do Espírito, dirigindo os passos de Jesus. Mas não somente de Jesus. Lucas, ele também chama a atenção que Zacarias, quando ele pronuncia aquele canto, né, de alegria, Lucas fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E na verdade, quando é profetizado que João Batista ele vai nascer, uma das características que João Batista teria é que ele seria cheio do Espírito Santo. Como a gente conhece, na verdade, Lucas não escreveu só o Evangelho de Lucas. No outro escrito dele, ou seja, em Atos dos Apóstolos, a gente vê de novo essa ênfase. A gente vê como o Espírito Santo de Deus guia a igreja desde os seus momentos iniciais até os seus momentos longe, né, de Jerusalém. O Espírito Santo é uma marca da igreja, é uma marca da escrita de Lucas. E aí eu até fiquei pensando comigo que talvez se Lucas viesse no nosso tempo, talvez tivesse algumas pessoas que iam dizer, Lucas, né? Aquele autor carismático, aquele autor pentecostal. Né? Na verdade, não. A gente que criou esses rótulos que às vezes até faz com que a gente tenha barreiras, né, com outros escritos, com outras pessoas. Mas essa é uma das verdades que Lucas, ele vira e mexe, ele traz. O Espírito Santo estava com Jesus no seu ministério desde o começo e em outras pessoas a qual Deus também levantou. Mas essa não é uma ênfase que somente o Evangelho de Lucas ele traz. Quando a gente tem lá no capítulo 3 do Evangelho de João, é narrado que chegam para João Batista e dizem, João Batista, o tal do Jesus que você falou, ele está batizando mais pessoas do que você. João Batista, em resposta, ele diz mais ou menos o seguinte, que não, importa mesmo que ele cresça e que eu perca a minha fama, porque eu só sou o amigo do noivo. A noiva tem que se encontrar com o noivo, ou seja, as pessoas precisam se encontrar com Jesus. E aí, um dos motivos que ele fala é de que, por que isso deveria acontecer, é que além de Jesus vir dos céus como enviado de Deus, ele fala que Deus dá do Espírito sem medida a Jesus. Então, essa é uma ênfase
que aparece sim nos outros evangelhos. Jesus era uma pessoa a qual era guiada pelo Espírito Santo. E aí, eu gostaria, no caso, já de fazer uma reflexão para nós, enquanto igreja. Queria que, por gentileza, vocês abrissem num versículo muito conhecido, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer já de cor, porque a gente já repete muito esse versículo. Queria que abrissem comigo lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Que diz o seguinte: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vira e mexe, esse é um versículo que a gente traz aqui nos mês de missões. Na verdade, o canto que a gente cantou aqui, ele guarda uma ligação com esse versículo aqui. E eu queria trazer, com base em tudo que eu tenho falado aqui, algumas aplicações que estão norteadas da necessidade que a gente, enquanto cristão, tem de depender cada vez mais do Espírito Santo quando a gente for levar a palavra de Deus para outras pessoas. Inicialmente, queria dizer que muitas vezes esse andar no caminho do Espírito, ele vai ser precedido ou ele vai acontecer em meio a coisas ruins. Se você perceber, o que aconteceu na vida de Jesus antes do versículo 14 foi exatamente uma tentação enorme. O próprio diabo estava ali tentando Jesus, já não bastava os 40 dias e 40 noites que ele estava ali sem comer, sem se nutrir de forma correta, e ainda estava lá o diabo o perturbando. Nesse pequeno livreto escrito pelo Hernandes Dias Lopes, chamado Derramamento do Espírito, no capítulo 4 dele, ele escreve uma das coisas que eu anotei como uma das aplicações para a gente aqui. O título do capítulo é que o derramamento do Espírito, ele tem um custo. No caso de Jesus, obviamente, fazendo uma breve comparação, limitada comparação, ele se passou por esses momentos de grande tentação. E o que o Hernandes Dias Lopes ele chama a atenção é que, por vezes, o derramamento do Espírito Santo vai ter um custo na nossa vida que vai nos tirar, muitas vezes, aquilo que a gente gosta ou aquilo que nos deixa no conforto. Por vezes, a gente vai ser cheio do Espírito Santo quando a gente passar por aquela grande e abrupta dificuldade financeira na nossa vida. Nós vamos ser trabalhados e cheios do Espírito Santo quando tiver um coleguinha de trabalho perseguindo a gente, difamando a gente no trabalho, querendo que a gente seja demitido. Ou outras circunstâncias. Ou quando a gente estiver lutando contra um determinado pecado, é ali que muitas vezes a gente, batalhando contra aquilo, que a gente vai sendo revestido do Espírito Santo. Portanto, concordando com Hernandes Dias Lopes, uma das conclusões e uma das coisas que a gente tem que refletir é se estamos dispostos a pagar esse custo. Veja, eu não estou dizendo aqui que você vai receber o Espírito Santo se você fizer as coisas direito, pelo amor de Deus. Nós temos crido que o Espírito Santo ele é um dom gratuito que vem, regenera o nosso coração, regenera a nossa alma, nos leva a crer em Cristo e ele funciona como um selo, né, que testifica: esse aqui pertence a Deus. Esse aqui, ele é do reino dos céus. Não é isso que eu estou querendo falar. A gente defende, a nossa salvação não vem por mérito e esforço nosso. Mas uma vez que o Espírito Santo ele está em nós, e aí você encontra esse respaldo lá nas cartas de Paulo, ele
instigando para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Né? E aí ele dá até algumas diretrizes, né, de como fazer isso. Ele fala, saudando entre vocês, entre canções, em harpas, quando vocês se admoestam, né, quando vocês se vinculam cada vez mais às Escrituras, é dessa forma que vocês se enchem do Espírito Santo. Mas também é o mesmo Paulo que diz, lá em Gálatas, combatam a carne e vocês andarão, como promessa, andarão pelo Espírito. E a pergunta que talvez fica para mim e para cada um de nós, embora o Espírito Santo seja necessário, eu acredito que cada um aqui saiba dessa verdade. Ser cheio do Espírito é bom. Mas até em qual momento estamos dispostos a ter esse custo de ser cada vez mais cheio do Espírito Santo? Uma das coisas que fez com que Jesus ele tivesse essa fama, se você voltar lá comigo lá em Lucas, no capítulo 1, sobretudo no versículo 15, ele fala uma coisa específica. Olha só. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. E no final do versículo 14 fala que Jesus ele tinha uma fama tal que ela correu entre aquelas regiões da Galileia. Uma outra coisa que me fez refletir muito é se nós somos tão cheios do Espírito Santo assim como Jesus, que isso é algo refletido diante das pessoas. Né? Ou seja, será que a gente tem aquela fama de, por exemplo, um colega nosso de trabalho bate no outro assim e diz assim, ei, ali é crente, viu? Porque naquela ocasião, tal e tal, que o chefe fez isso e aquilo outro, todo mundo malhou o chefe com grande raiva. Mas fulano não. Como crente, ele permaneceu lá, inabalável. Ou quando um colega de universidade, da sua escola, ou de onde for, até mesmo seu familiar, bate assim e diz, ei, que mudança aconteceu, não foi? Na vida de fulano. Realmente a gente tem visto uma diferença, algo que testifica que aquele camarada ou aquela camarada tem o poder de Deus atuando no coração e na vida daquela pessoa. Pela graça de Deus, e aí muito pela graça de Deus, aconteceu uma coisa mais ou menos semelhante comigo. Um amigo meu lá da universidade, ele participa de um projeto que a gente faz, que é o PET, que significa o Programa de Educação e Tutoria. Esse meu amigo, ele é bem anticristo não, mas ele não gosta de igreja, não gosta de religião, não gosta de nada ligado a Jesus. E teve um dado dia que ele entrou lá na sala do PET e ele disse assim, eu gosto de você, Neto. Você não é que nem os outros crentes chatos, não. Na verdade, ele falou um palavrão e, obviamente, eu não vou falar aqui o que é que ele falou, o que é que ele acha dos crentes. Mas, pela graça de Deus, ele me achou legal. Não sei dizer exatamente o que é esse legal, mas espero que seja um legal que testifica também da bondade e da santidade do meu Senhor. Um outro caso foi quando um amigo meu também do PET, ele chegou um outro rapaz que mora com ele e eu estava lá próximo dele. Aí ele chegou e disse assim para o rapaz que mora com ele, disse, ei, esse é aquele crente que é diferente que eu te disse outro dia lá. Eu achei muito fofinho da parte dele, porque aparentemente ele falava de mim para um amigo. Mas saber que de alguma forma ele falava que eu não era igual, talvez, a muitas outras pessoas que não têm dado um bom testemunho, para mim foi um ânimo grande. Eu espero que talvez tenha sido essa a imagem que ele tenha passado. Eu espero que seja essa a imagem que eu tenho passado, não só no PET, mas para todos os outros locais onde eu tenho pisado também os meus pés. E a pergunta reflexiva que eu gostaria de também trazer aqui seria exatamente isso. Quando se pergunta a alguma pessoa próxima de você, o que é que você acha daquela pessoa? O que é que você acha de Samuel enquanto crente? O que é que você acha do Aleph enquanto cristão? O que é que você acha de Paulo como cristão? Qual será a nossa fama enquanto crentes diante desse mundo caído?
aparentemente a fama de Jesus ela era tal que impressionava as pessoas. Em outros textos se fala que elas se impressionavam com Jesus porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os fariseus. E por fim, para encerrar esse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para um grande risco se você não se preocupa em encher-se do Espírito Santo. Na medida em que você tem o Espírito Santo, você recebe ele de Deus, e você não vai nutrindo para se encher dele, a tendência é como um carro, né? Você enche ali o tanque inicialmente, e aí toca a BR. Em um dado momento, se você não ficar reabastecendo nos postos, o tanque vai faltar a gasolina e você vai parar. E nesse momento em que você está andando com um tanque meio vazio, é que algumas coisas sinistras vão começar a acontecer. E infelizmente eu sou uma prova viva disso. Acho que vocês já me ouviram falar muitas vezes aqui e no acampamento de que minha vida espiritual ela não está tão correta como deveria. Eu não estou tão próximo de Deus assim como eu gostaria. E o perigo que acontece na nossa vida, minha gente, é a gente andar como um morto vivo. Eu me remoí muito aqui para trazer uma imagem para mostrar, para causar impacto mesmo. Era uma capa de uma banda em específica, onde a capa ela demonstrava mortos-vivos andando ali no cemitério. E se você já assistiu algum filme de zumbi, você vai ver que é uma coisa feia. Você olha, o olho está lá para dentro, está caindo uma parte do rosto do zumbi, uma parte dele está sendo comida ali pelos vermes, seja lá o que for. E aí tem duas coisas que acontecem. Além de ser feio, o próprio zumbi, ele provavelmente cheira mal. A tendência de quando nós não nos enchemos do Espírito Santo e de quando a gente começa a andar com um tanque meio vazio é exatamente essa, meus irmãos. A morte do pecado, que a gente ainda briga contra ela, começa a ganhar força. E aí ela vai corroendo aquilo que na verdade deveria ser restaurado por Cristo. E aí as pessoas começam a olhar, que coisa feia. Não parece que Jesus está transformando essa pessoa. Que mau cheiro essa pessoa traz. Um cheiro que não é igual ao perfume de Cristo. Não se encher do Espírito, não procurar encher-se do Espírito Santo, além de travar o nosso testemunho para ir fora, ele vai ter esse outro efeito, um efeito devastador e que vai consumindo pouco a pouco cada um de nós. Lendo o restante do texto, de onde pega do versículo 16 até o versículo 30, a gente tem um maior enfoque da pregação de hoje. A gente vê que Jesus ele volta para a sua própria terra, que na verdade era da região da Galileia, e, como era do próprio costume dele, ele entra numa das sinagogas para ensinar, num sábado. E aí é dado o rolo a Jesus, ele lê, e eu gostaria que, por gentileza, vocês abrissem comigo no texto em que provavelmente Jesus abriu também, que é o texto de Isaías, capítulo 61. Deixa eu ver aqui. Versículos do 1 ao 2. Isaías 6, do 1 ao 2. Que diz o seguinte: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Provavelmente, segundo alguns comentaristas, quando Jesus lê esse texto, ele fala mais adiante, lá no texto de Lucas, que ele diz o seguinte: o que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Ou seja, eu cheguei para cumprir essa promessa em específico. Quando Jesus ele afirma isso, ele, em tese, ele estava querendo dizer que ele era aquele servo do Senhor ao qual o profeta Isaías ele muitas vezes escreve. Inclusive, uma das passagens muito famosas é exatamente a que a gente cantou há pouco, né, que é colocada no capítulo 51 de Isaías. Nesse momento aqui, o servo de Deus, no caso o Messias, ele é retratado como alguém que lhe traria essa libertação de algum grau de cativeiro, libertação daqueles que estariam algemados por algum motivo. Quando Jesus ele cita, ele para praticamente na parte A do versículo 2, que eles falam o seguinte: para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou, em algumas outras traduções, eu acredito que a NVI, ela traz a ideia de apregoar o ano da bondade do Senhor. Um dos comentaristas, ele afirma que esse ano da bondade do Senhor, ele provavelmente seria o ano do jubileu. Se você tiver curiosidade de ir em casa, lá no capítulo 25 de Levíticos, tem o detalhamento de como seria esse ano do jubileu. O que mais importa aqui é que o ano do jubileu, ele era o 50º ano em que se calcularia, ou seja, após 50 anos em que se tinha passado, teria que acontecer uma coisa em toda a comunidade de Israel. Era comum que, por exemplo, se você se endividava com alguém, você poderia pagar aquela dívida com um trabalho escravo, se você não tinha condições de quitar aquela dívida. E aí o que acontecia é que as pessoas que se endividavam eram escravos um dos outros dentro daquela própria região de Israel. Havia também a possibilidade de você se tornar escravo se você fosse prisioneiro, talvez, de guerra. Mas quando chegasse no 50º ano, a ordem do Senhor era que todas essas pessoas deveriam ser libertas. E aí, a profecia de Isaías, junto com Jesus, ele quer trazer esse ar de liberdade que essas pessoas sentiam. A chegada de Jesus, naquele momento, cumpria uma liberdade dos cativeiros e dos grilhões, não necessariamente das dívidas, mas do pecado e da injustiça que estava acontecendo entre o próprio povo de Deus. E aí eu fiquei refletindo para mim mesmo. Mas quem são essas pessoas que são pobres e que estão amarradas por correntes? É óbvio que inicialmente eram aquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus. Mas posteriormente somos cada um de nós. Porque nós é quem éramos presos aos nossos pecados e a muitos dos nossos vícios. Sem a ajuda de Jesus, a gente não conseguiria romper essas correntes. E aí eu gostaria de trazer já uma das primeiras aplicações para a gente. Se nós somos também alvo dessa graça, se nós somos as mesmas pessoas que é listado aqui como pobre de espírito, como tendo um coração quebrado, ou seja, precisando de reparação, se nós somos também aquelas pessoas que se encontrava presa aos laços do diabo, por que que quando a gente se dirige às outras pessoas igual ao nosso primeiro estado, a gente vem de cima para baixo, como se nós fôssemos os grandes ditadores da moral?
Como se a gente tivesse assim, como um rifle para caçar todo aquele que não está igual a gente, que não está igual às Escrituras. Por que não há, muitas vezes, no nosso coração, muito mais um coração de misericórdia e de querer ajudar o outro, ao invés de um coração que muitas vezes chega para acabar, para colocar um julgamento que encerra a vida daquela pessoa. E aí, enquanto eu refletia sobre isso, tem uma música do Grupo Logos que eu gosto muito, é uma música chamada Meu Senhor, que ela diz o seguinte: Meu Senhor, agora que estou para servir-te, sim, a vida que me destes não é só para mim, a gente como eu, no mundo de pecado, a morrer. Meu Senhor, o amor que tu me deste não é só para mim. A criação se perde sem ouvir falar. E aí ele pergunta: quem quer hoje ajudar? Vidas a salvar. Quem quer hoje proclamar, como a gente cantou hoje aqui? Porque, na verdade, aqui, nesses versículos, a gente já tem uma base evangelista. Não é o nosso evangelho retratado aqui? O fato de que é um Jesus libertador que trouxe a possibilidade de me incluir de novo no reino dos céus. É um Jesus que teve a possibilidade de, assim como quebrou o meu pecado, quebrar o do outro também. É um Jesus que vem para restaurar. E esse, na verdade, meus irmãos, é o nosso chamado, que eu acredito que cada um aqui tem noção disso. Mas, enfim, a reação do público, depois que Jesus fala que ele veio para cumprir essa promessa, é, na verdade, muito diferente do que podia se esperar. Na verdade, se vocês perceberem aí, lá onde fica a parte de referência das Bíblias de vocês, vocês vão ver que essa parte de que Jesus é rejeitado em Nazaré, ela é colocada quase que como um salto, né? Ela, por exemplo, vem o caminho todinho seguindo em Mateus, aí depois ela salta lá para mais de 10 capítulos para frente. O que acontece é que Lucas, provavelmente, ele fez um recorte dentro da cronologia dos acontecimentos de Jesus, e ele incluiu essa rejeição dentro de Nazaré aqui. É possível que isso não tenha acontecido necessariamente nessa ordem, mas Lucas escolheu colocar aqui. E aí existem algumas hipóteses para isso. Algumas pessoas chamam a atenção ao fato, por exemplo, da reação dos próprios nazarenos em relação a outras pessoas. Por exemplo, lá no versículo, dentro do 31 até o 37, Jesus ele vai para Cafarnaum, ele faz praticamente as mesmas coisas. As pessoas de Cafarnaum, elas ficam boquiabertas com Jesus, mas o final não é o mesmo que acontece em Nazaré. Temos um final aqui em Nazaré de que o povo quer literalmente matar Jesus. Em Cafarnaum, não. Talvez uma das hipóteses seria fazer esse contraste. Uma outra hipótese seria o seguinte: Lucas talvez tenha colocado aqui essa passagem para meio que mostrar qual vai ser a reação que você pode esperar no restante do ministério de Jesus. É como se ele quisesse mostrar o seguinte: dentro da própria terra de Jesus, não receberam ele, não gostaram dele. E pode esperar que mais para frente, essa vai ser uma tendência que vira e mexe, ora sim, ora não, vai acontecer. As pessoas vão ouvir de Jesus, vão ver os seus milagres, mas no final vão rejeitá-lo. Pode ser uma mistura das duas possibilidades, pode ser que não seja nenhuma delas. O fato é que esse texto ele também traz algumas aplicações conosco. Quando essas pessoas ouvem aquilo que Jesus diz, e eu queria que vocês primeiro abrissem lá em Marcos 6,3, para vocês verem o grau de deboche que eles têm quando Jesus faz isso.
Marcos capítulo 6, versículo 3. Fala o seguinte: Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãos não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Em outras palavras, poderiam estar dizendo o seguinte: ele não cresceu aqui no nosso meio? Como é que pode ser ele o Messias que a gente está aguardando? Como é que ele vai trazer a redenção de Israel se ele é um pé rapado, perdão a palavra, mas que vive ou que viveu aqui em Nazaré? A gente não conhece ele tão bem? Não vivia aqui bulinando com os outros meninos? Como é que pode ser ele? E aí é reforçado, sobretudo, por aquele preconceito que a gente tem sobre Nazaré. Quando André vai buscar Natanael, aliás, quando Filipe vai buscar Natanael, ele chega diante de Natanael: a gente encontrou um cara de Nazaré que a gente está achando que é o Messias. Natanael não contou conversa e disse logo o seguinte: e tem como vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outro momento, quando Jesus tem um discurso lá em Jerusalém e ele vai embora, o texto fala que, por exemplo, Nicodemos foi defender Jesus, dizendo que eles não poderiam prender Jesus sem ouvi-lo de forma direita. E aí, os sacerdotes e os religiosos daquela época dão um toco em Nicodemos, dizendo o seguinte: Nicodemos, vai estudar, rapaz. Vê lá que da Galileia nunca veio profeta, não. Dá uma estudadinha, vê? Antes de falar água aqui nos nossos ouvidos. Havia esse preconceito de que um Messias ele pudesse vir de uma região tão pequena e tão frágil como era Nazaré. E a gente até poderia dizer, mas está vendo? Os judeus nazarenos tinham razão realmente de duvidar de que Jesus fosse o Messias. Quando você vê um respaldo nas Escrituras, eles estavam relativamente certos. Mas o texto e os outros textos indicam que, na verdade, não era esse o grande problema. Como a gente viu no começo, a fama de Jesus ela era já grande dentro da dentro da região da Galileia, e isso fazia com que naquela época as pessoas pensassem um pensamento muito comum, que nenhuma pessoa poderia realmente fazer tais milagres se Deus não estivesse com ele. Pelo menos deveria acender uma fagulha assim de dúvida. Mas se ele é errado, se ele está mentindo, se ele é um falso profeta, como é que Deus ainda dá poder para ele fazer isso? Na verdade, o que o texto indica na fala do próprio Jesus, e na verdade na fala, por exemplo, de Mateus, no finalzinho, onde Mateus ele suscita isso, ele fala uma coisa muito interessante, que Jesus ele fez, na verdade, milagres ali em Nazaré, como as pessoas estavam pedindo. Mas ele não fez muitos milagres por conta da incredulidade do coração daquele povo. E aí eu gostaria de retomar aqui uma aplicação em específica. Muitas vezes, e é provável que você já tenha ouvido, alguém perguntando assim: por que Deus não coloca lá no céu escrito: eu sou real e meu filho veio para te salvar, né? Ou seja, um sinal visível, um milagre. E a maioria dessas pessoas ela acredita que ao ver realmente um sinal miraculoso da parte de Deus, isso vai instigar o coração e a pessoa vai ter fé. Mas quando a gente lê relatos como esse, e relatos, na verdade, de todos os evangelhos, a gente vê que, na verdade, não é esse o problema do coração humano. Muitas vezes, Jesus fez milagres e ainda assim ele foi rejeitado. Domingo retrasado, eu trouxe aqui na EBD o caso de Judas. Judas ele foi uma pessoa que ele esteve nos 3 anos de ministério de Jesus, mas que ele foi usado pelo próprio Jesus para expulsar demônios e fazer milagres. E uma das coisas que eu ressaltei aqui é que no final daquele texto, né, do Sermão do Monte, no capítulo 7,
Jesus ele descreve algumas pessoas que elas vão se achegar diante de Deus e elas vão ter uma negativa. Vão chegar-se diante do nosso Senhor naquele dia do julgamento e vão ouvir: apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. E o argumento dessas pessoas é exatamente isso. Mas, Senhor, em seu nome a gente não expulsou demônios? Não fizemos no nome do Senhor grandes milagres? Como é que agora o Senhor diz uma coisa dessa? E a resposta não muda. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Judas, eu acho que eu leio o exemplo mais brilhante disso. Alguém que testemunhou milagres, alguém que foi canal de milagres e que no fim traiu Jesus por conta do seu coração pecaminoso. Por isso, não é com base em grandes sinais que as pessoas vão se converter. Não é com base em grandes sinais e grandes feitos milagrosos que o mundo aí fora vai voltar o seu coração a Jesus. É preciso que essas pessoas entendam que o problema muito mais substancial está na maldade do coração delas. E por muitas vezes a gente vai ter que falar para essas pessoas que Jesus, quando ele vem como luz do mundo, ele vem justamente para quebrar essa crosta que é formada dentro do nosso coração pecaminoso. Por vezes, isso vai fazer com que a gente seja escanteado, igual ao nosso mestre. Outra coisa da qual eu gostaria de relatar é que perguntar, né? Já que eu falei aqui de pessoas que vão se encontrar com o Senhor e a base delas para dizer: Deus, eu mereço entrar no teu reino por quanto que eu fiz sinais milagrosos no teu nome, é perguntar a você que está sentado aqui hoje. Quando Deus lhe chamar para prestar contas, qual vai ser a base que você vai dizer para Ele? Não, eu sou filho do Senhor, sou cidadão do reino por conta disso. Qual é essa base? É a mesma base, talvez, daqui dos judeus, que é baseada no rito religioso, de vir aqui, talvez, todo domingo, de crescer num lar evangélico, de ouvir pregação tal, pregador tal. É essa a base? Ou é uma base que, na verdade, ela é calcada exatamente no entendimento de que eu fui liberto por aquele que havia sido prometido há muito tempo e de que ele veio para me salvar. Ele que me tirou dos grilhões do pecado. Ele que me deu uma nova vida e é por isso que eu estou aqui como um perdoado. É com base nele e no que ele fez que eu estou aqui. Qual é a sua base? Ainda, pensando nesse texto, eu fiquei pensando numa outra coisa em que muitas vezes talvez aconteça mais em nosso meio, que eu diria que é uma síndrome do vira-lata evangélico. A síndrome do vira-lata, para quem não sabe, é um termo que o povo criou, que são para aquelas pessoas que elas valorizam tudo que é de fora, menos o que é produzido dentro do Brasil. Seja música, seja arte, cultura, até produto, né? Elas valorizam mais o que vem de fora do que vem de dentro. E muitas vezes, meus irmãos, e aí eu estou me colocando muito aqui dentro, a gente às vezes tem essa noção sem se tocar. A gente acha que para ser exortado, ou a exortação tal tem que vir lá do pastor Augusto Nicodemos. Tem que ser do pregador tal, de fora, que tem que vir talvez aqui no acampamento e falar alguma coisa. E por vezes, aquilo que a pessoa falou já é algo que você ouviu no seu discipulado, no seu pequeno grupo, ou numa pregação que foi um irmão local que falou. Eu falo isso por experiência própria. Alex me falava muito sobre a necessidade de ter uma vida de estudos coerente com a vida prática. E toda vez que ele falava isso, eu ficava danado. Passou-se anos. E aí, eu lendo num livro de um autor americano, eu encontrei exatamente a exortação.
E aí eu falei, eita, é isso mesmo, né? Mas aí o Espírito de Deus fez com que eu lembrasse. E eu não já lhe falei a mesma coisa quando o meu servo lhe exortou? Cuidado, meus irmãos, porque isso guarda um perigo. Quando a gente valoriza que outras pessoas de fora é quem tem maior grau de aceitação dentro do nosso coração e dos nossos ouvidos, isso abre uma brecha para Satanás. Porque muitas vezes é o seu irmão do lado, ou que está aqui pregando, quem vai lhe alertar para aquilo que você necessita. Obviamente, avaliando-se casos e casos, mas não podemos deixar de passar nisso. Por vezes, muitas vezes, a gente cria essa síndrome do vira-lata evangélico. Uma outra questão, e aí voltando mais para a questão de proclamar para os outros, uma outra coisa que você pode vira e mexe esperar é exatamente uma rejeição dos seus próximos. E essa rejeição ela acontece da seguinte forma. Quando você era muito traquina, quando não conhecia a Deus, e aí você se converte, algumas pessoas chegam para você e dizem o seguinte, mas é bom demais, né? Aí agora tu é crente, agora é tudo diferente. O que guarda nesse tipo de fala é que eles não creem na possibilidade de que você realmente foi renovado. Eles não acreditam no Espírito de Deus. E aí é aquela ideia, né? Você aprontou tanto no passado e agora está querendo dar uma de bonzinho. E vem muito carregado naquele ditado popular que praticamente eu detesto, que se diz assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Por vezes se esquece no poder do machado do nosso Senhor que tem para talhar e endireitar, fazer de novo uma tora que vai realmente mostrar aquilo que se deveria. Pode ser que você enfrente isso, por exemplo, na sua casa, com seus parentes. Pode ser que venha daquele seu colega mais próximo, que lhe acompanhou em festas e em todo tipo de barraco mais. Pode ser do seu chefe, de onde for. Mas o fato é que isso não deve parar, não deve fazer com que você se frustre, não deve minimizar o poder de Deus. Não deve minimizar o poder que Jesus tem de transformá-lo. Aconteceu também lá no PET, de um camarada chegar para mim e perguntar exatamente isso. Ei, Neto, o que é que tu acha daquelas pessoas que apronta e depois se converte e está tudo bem? E aí eu disse para ele o seguinte, olha, ainda bem, porque eu sou um desses. Se não fosse a graça de Deus, não havia esperança para mim. Nós, minha gente, não precisamos ir tão longe nos nossos pecados para sermos considerados esses pecadores que Jesus falou aqui, esses carentes de libertação. Todos nós pecamos contra o nosso Senhor e por isso somos carentes da sua misericórdia. Por fim, eu gostaria de encerrar falando que, ainda que a gente possa dar um bom testemunho no poder do Espírito Santo, muitas pessoas vão sim rejeitar Jesus, mesmo que se apresentem os melhores argumentos ou uma vida totalmente íntegra. No entanto, a nossa responsabilidade continua a ser de, moldados pelo Espírito, apresentarmos uma vida sob o seu controle e que fala com alegria daquele homem que nos tirou dos grilhões do pecado e trouxe a bondade, a paz de Deus e, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, construiu aquele vaso quebrado em um vaso que hoje manifesta a glória dele. Amém? Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda a mim, ajuda cada irmão meu a testemunhar e a proclamar, Senhor, as Tuas verdades. Ajuda, Senhor, para que sejamos sedentos, Senhor, do Teu Espírito Santo, a ponto dele nos encher, Senhor, e nos fazer testemunhas fiéis, Senhor, assim como o Senhor nos prometeu, para sermos testemunhas que mostram Jesus Cristo, Senhor, vivo, cheio de graça e de misericórdia, Senhor, onde quer que a gente vá, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a batalhar e a querer pagar esse preço, Deus, que por vezes se parece caro demais, mas nos ajuda a entender, Senhor, que vale a pena, Deus. Senhor, também toca o coração daqueles, Senhor, que
ainda esperam de alguma forma ver alguma coisa para decidir alguma coisa diante de Ti, para decidir e dizer, eu quero render a minha vida a Ti. Toca-lhe, Senhor, convence o coração de que, na verdade, o coração deles é mau, Deus, e que precisam urgentemente desse Salvador, desse que tem poder para quebrar, Senhor, a crosta de pecado que nos envolve. Acorda-o, Senhor, para essa realidade. Também não nos deixa, Senhor, endurecer o nosso pecado diante de Ti, Senhor. Nos acorda por meio de irmãos, por meio da Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Para que sejamos sempre ouvintes, Senhor, daquilo que o Senhor tem a nos dizer e praticantes também. Assim eu te oro, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.